Se você não tem acompanhado o mangá de Boruto, ele está atualmente na situação mais difícil de sua vida. Recentemente enfrentou Jura em um combate individual, um dos vilões mais recentes e também mais poderosos que a série já apresentou. Nesse confronto, Boruto foi brutalmente derrotado e superado em termos de força. E faz sentido, afinal, Jura é a encarnação dos 10 Caudas. Não é surpresa alguma que sua força imensa, reservas de chakra e poderes regenerativos sejam demais para Boruto lidar. Você pode estar pensando que Boruto deveria ser mais forte do que isso, por causa de sua herança genética. Ele é um Otsutsuki que abriga Momoshiki e tem acesso a todas as suas habilidades e técnicas. A verdade é que Boruto ainda não consegue atingir todo o seu potencial. Ele não tem acesso completo aos poderes e habilidades Otsutsukis porque grande parte disso está no selo de Karma. Durante o time skip, Boruto desenvolveu de forma natural algumas habilidades básicas de Otsutsuki, como a capacidade de voar e uma regeneração mais avançada, mas as técnicas que queremos ver, como a criação de fendas dimensionais ou a absorção de ninjutsu, ainda estão presas ao Karma. Ele ainda não pode usar o selo por medo de que Momoshiki tome o controle de seu corpo e faça sabe-se lá o que. Por isso, desenvolveu outro tipo de jutsu espaço-temporal, semelhante ao Hiraishin, para compensar sua incapacidade de usar o Karma. Sem entrar muito em detalhes, até agora o Hiraishin parece a habilidade perfeita para Boruto. Inclusive, já foi explicado em outro momento por que essa técnica é tão importante para ele e como impacta toda a história. Voltando ao ponto principal, agora que Boruto percebeu que não pode derrotar Jura apenas com habilidades e inteligência, ele recorreu a Momoshiki, não porque acredita que Momoshiki seja forte o suficiente para derrotar Jura em um único golpe, mas porque se conseguir usar o poder dele, terá a força bruta necessária para vencer. Pensando mais a fundo, quando Boruto disse a Momoshiki que se derrotassem Jura, ele lhe daria seu corpo, não estava falando apenas de si mesmo, mas de si junto com Kawaki. É por isso que essa é a posição mais difícil de sua vida. Boruto já deixou claro que não pode vencer Jura sem a ajuda de Kawaki. Foi justamente por isso que alterou toda a linha do tempo, para que Kawaki pudesse adquirir força suficiente mais cedo e juntos derrotassem Jura. O problema é que Boruto e Kawaki não podem lutar lado a lado por causa da ressonância do Karma. Então sua solução é planejar enfrentar Jura com Kawaki em breve, acreditando que só os dois com seus genes Otsutsukis têm chance de vencê-lo. Afinal, é preciso combater um monstro com outro monstro. Jura é tão poderoso que ultrapassa a compreensão humana. Será necessário poder divino para derrubá-lo, por isso Boruto acredita que se recorrer ao Karma, ganhará o reforço necessário, mesmo que precise se sacrificar para isso. E é justamente isso que nos leva à trama do próximo capítulo, que terá uma capa inédita de Momoshiki. O capítulo 25 serviu mais como um encerramento do arco de Tsunagakure, que durou do capítulo 16 ao 24, quase um ano inteiro de conteúdo. Esse arco foi mais longo do que muitos esperavam, mas agora que terminou, o capítulo funcionou como um reset. Assim, no capítulo 26, podemos esperar um mergulho no diálogo entre Boruto e Momoshiki. Essa conversa deve revelar detalhes do acordo que estão tentando firmar, já que Boruto ofereceu seu corpo em troca de poder. No fim do último capítulo, Momoshiki demonstrou interesse pela proposta, justamente porque Boruto lhe ofereceu algo em condição de troca equivalente, um conceito que Boruto compreende muito bem. Ainda assim, nem Boruto nem Momoshiki são ingênuos. Boruto não entregaria seu corpo sem ter um plano. Ele sabe que se Momoshiki assumisse, colocaria em risco seus amigos, sua família e todo o planeta. A brecha nesse acordo está em Kawaki. A ideia é que, no momento em que Momoshiki emergisse, Kawaki destruiria o corpo de Boruto. Esse sempre foi o verdadeiro plano de Boruto, porque ao longo do tempo, ele se tornou um personagem de sacrifício. De um garoto otimista que acreditava poder resolver tudo sozinho, transformou-se em um jovem mais realista, consciente do tamanho da ameaça que enfrenta. Desde o início de True Blue Vortex, vimos pequenas pistas de que Boruto estava preparado para se sacrificar, e através do poder especial de Kashinkoji, pode ter tido acesso a uma visão do futuro, talvez até esse exato momento. Outra possibilidade é que Boruto tenha moldado seu próprio destino, criando um futuro que nem Koji conseguiu prever. O fato de
Koji ter se surpreendido com a intervenção de Kawaki já mostra que não conhecia todo o plano de Boruto. No fim das contas, o futuro de Boruto é um caminho de sacrifício. Desde que Jura seja derrotado, ele está disposto a desaparecer, ainda mais sabendo que não existe maneira conhecida de reverter os efeitos da onipotência. Seu destino, portanto, sempre terá uma interrogação. Também pode ser que as chances de derrotar Jura sejam simplesmente extremamente baixas. Pode ser que, entre centenas de futuros possíveis, existam apenas alguns em que Boruto realmente consiga derrotar Jura. No fim das contas, seus objetivos continuam os mesmos: fazer Kawaki recuperar o juízo, lidar com Koji e com os 10 caudas. Mas agora ele entende que para conseguir tudo isso será preciso sacrifício. E quem deve se sacrificar é ele mesmo. É esse o pensamento que está levando Boruto a aceitar a ideia de morrer pelas mãos de Kawaki quando tudo terminar. Vai acontecer exatamente assim? Provavelmente não, mas no momento esse é o estado de espírito dele. Quanto à conversa entre Boruto e Momoshiki no capítulo 26, eles devem avançar o suficiente em sua relação para que Boruto possa emprestar o poder dele. Também sabemos que Momoshiki vai falar sobre os 10 caudas. Essa será a primeira vez que ele comenta sobre o Shinju. Como os Otsutsuki já usaram os 10 caudas como semente para criar as árvores divinas, é natural que tenham um conhecimento muito mais avançado sobre o assunto do que qualquer outro. O ponto mais revelador desse novo capítulo provavelmente virá de Momoshiki. Finalmente poderemos entender algo que muitos se perguntam há bastante tempo: como exatamente o karma afetou os 10 caudas a ponto de causar esse fenômeno. No capítulo 6, Boruto mencionou algo parecido, mas nunca mais tocou no assunto. Ele disse que o chakra de Koji estava afetando os 10 caudas através dos garras sujas, já que mesmo sem consumir um Otsutsuki, eles estavam em desenvolvimento em árvores divinas. Boruto ainda concluiu que como o karma veio de Ishiki e por isso carrega a essência Otsutsuki, ele deve estar influenciando os 10 caudas de alguma forma. É por isso que essa conversa é tão aguardada. Pode trazer novas informações sobre como exatamente o karma afeta os Shinjus, permitindo que ele não apenas evolua em árvores divinas, mas também ganhe inteligência. E quem sabe Momoshiki até conheça algum método secreto de derrotá-los. Como os Otsutsukis lidam com os 10 caudas quase como se fossem animais de estimação, não seria surpreendente se ele tivesse um truque que dificultasse a luta de Jura. Isso faria de Momoshiki um adversário interessante justamente por ser um Otsutsuki. Mesmo que não seja mais forte que Jura, o simples fato de entender a origem e os limites do poder dele já é uma enorme vantagem. Além disso, ainda não vimos Kawaki. Ele é peça-chave para garantir que todos escapem com segurança. No próximo capítulo devemos descobrir o que ele decidiu fazer ao voltar para Konoha. Se isso envolver Amado, talvez finalmente tenhamos o flashback que esperávamos no capítulo 24, mas que acabou sendo outro. A grande dúvida é: como exatamente Kawaki chegou até Sunagakure e logo após Amado remover seus limitadores? Ele voou? Usou algum jutsu espaço-temporal? Esses detalhes aparentemente pequenos podem revelar muito mais sobre seus poderes. Vale lembrar que Amado sempre teve frases de comandos especiais para manipular seus ciborgues, fosse para remover limitadores ou colocá-los para dormir. Kawaki agora é um deles. É por isso que Amado conseguiu desativá-lo naquele momento em que foi pressionado sobre seus limitadores. Pode parecer irrelevante, mas muitos fãs querem ver isso esclarecido porque acrescenta profundidade à trama. Outro ponto é que devemos começar a ver os desdobramentos do que foi dito no fim do último arco, quando Kashinkoji revelou que, por causa das ações de Boruto, Mamouche agora estava caçando Eida. Esse é claramente o gancho para o próximo grande evento ou até mesmo para o início de um novo arco. Surge então a questão: qual será o próximo movimento dela? Como vai se preparar para o ataque inevitável? Isso abre caminho para o embate entre Daemon e Mamouche. Mas antes de chegar a esse clímax, os autores precisam construir a tensão, provavelmente a partir do próximo capítulo. Esse tipo de preparação lembra o capítulo 7, quando Jura anunciou que visitaria Naruto. Não foi dito diretamente, mas sabíamos que significava uma invasão a Konoha. Esse tipo de revelação cria expectativa, teorias e especulações sem fim. E o mesmo vai acontecer agora, principalmente porque sabemos que levará ao confronto entre Daemon e Mamouche, o que pode também revelar segredos sobre o Shinjutsu dela e possíveis fraquezas em sua técnica. Além disso, podemos até ganhar uma explicação sobre como Mamouche conseguiu enxergar através do Sharingan. Portanto,
Boruto, o capítulo 26 deve plantar as sementes do próximo grande arco, trazendo uma atmosfera mais intensa e carregada de suspense. Veremos o destino de Boruto, o papel de Kawaki e possivelmente o tão aguardado flashback de quando ele teve seus limitadores removidos. Porém, o mais importante é que esse será o começo do novo arco, que finalmente colocará em ação personagens que ficaram de lado em Blue Vortex, como Daemon, e existe ainda a chance de termos uma rápida aparição de Code. Nada sugere isso de forma direta, mas o autor pode usar esse recurso para nos surpreender ou aumentar o impacto da história, ainda mais porque já faz bastante tempo que não vemos o personagem. E você, o que gostaria de ver no capítulo 26? Algumas das possibilidades que mencionei ou algo que deixei passar e deveria receber mais atenção? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!